Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de uma questão do concurso nacional unificado CNU, o Enem dos concursos. Dessa vez nós vamos estudar sobre o triângulo. Então pessoal, primeiramente nós vamos ver aqui os tipos de triângulos existentes. Por que aprender isso? Às vezes vocês perguntam, alguma pessoa pergunta. Sim, porque nos problemas aparece, por exemplo, existe um triângulo isósceles ou escaleno, né? Ou equilátero. Então você precisa saber que tipo de triângulo é esse para você iniciar a resolução do problema, né? Então vamos lá. Então, triângulo isósceles ou isósceles possui os lados oblíquos iguais, ou seja, esses lados aqui, ó, que formam com a base, eles são iguais nos triângulos isósceles. Então, se no problema aí, no concurso nacional unificado, eles pedissem, olha, existe um triângulo isósceles tal que, então aí vocês já vão saber, ó. Então ele tem uma base e os dois lados dele aqui, ó, são iguais, entendeu? Então esse aqui é o triângulo isósceles. No triângulo escaleno, ele possui todos os lados diferentes. Olha, ó, todos os seus lados são diferentes. Então se eles falarem lá na questão, olha, existe um triângulo escaleno tal que, por exemplo, né? Ou seja, estão falando que existe um triângulo em que todos os lados dele são diferentes, ok, pessoal? Então aqui vocês já precisam guardar isso aqui. Triângulo isósceles, seus dois lados laterais são iguais e a base realmente é diferente, tá? E no triângulo escaleno os três lados são diferentes, tá? Então existe ainda aqui, além do triângulo isósceles e o triângulo escaleno, existe o triângulo equilátero, só possui todos os lados iguais. Então é muito importante vocês guardarem aqui essas três definições aí de tipos de triângulos, tá? Porque para vocês interpretar alguns problemas que caem aí no Enem dos concursos, vocês vão precisar dessas definições. Então, primeiro, vamos aqui a uma aplicação. A área do triângulo. Então, a fórmula universal da área do triângulo, pessoal, ela é assim, ó, base vezes altura. Geralmente a gente escreve da seguinte forma: a área, né, igual a base vezes a altura sobre 2, né? Então, que aqui vai ser a mesma coisa aqui, que a base vezes a altura aí dividido para 2. Então, um exemplo aqui, olha só. Determine a área em centímetros quadrados do triângulo abaixo. Então, se pedir isso aqui, claro que na prova, acredito que a banca pede uma coisa mais elaborada, mas a gente só consegue resolver algo mais complexo a partir do momento que nós aprendemos algo mais simples, né? Então vamos lá. Então determine a área em centímetros quadrados do triângulo abaixo. Então, a área é o que, pessoal? Base. Qual é a base aqui? Olha só, é toda essa parte aqui que dá o que? 10 centímetros. Então a base vezes, ó, a altura. Por que a altura? Porque ele forma aqui, ó, dois ângulos perpendiculares aqui, olha só. Forma um ângulo perpendicular com a base aqui, entendeu? Ou seja, dois ângulos retos aqui, olha só, tá? Então, por isso é chamado aqui de altura, ok? Então a altura é 6 centímetros sobre 2. Então logo, como calcular isso? Da seguinte maneira, muito simples. 10 vezes 6, 60, dividido para 2, que é igual a 30 centímetros quadrados. Então nós temos que entender também, quando é medida de área, sempre tem o quadrado. Quando é medida assim de base ou altura, é só centímetro, ok, pessoal? Então isso aqui é muito interessante a gente saber aqui essa notação aqui, certo? Então, espero que vocês tenham aqui entendido aqui o conceito básico e universal de base de um triângulo.
No nosso segundo exemplo, pessoal, nós temos aqui um tipo, vamos dizer, uma pegadinha que muitos costumam cair nela, viu? Por exemplo, aqui nós temos o que? Um triângulo retângulo, né? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus aqui, né? Graus. Então, determine a área em centímetros quadrados do triângulo abaixo. Então, o problema aqui é assim, a área, nós sabemos que a área é igual a base vezes altura sobre 2. Mas o problema aqui é que muita gente, eles acabam confundindo, eles acham que isso aqui é altura. Aí coloca aqui, base 8 vezes 10, né? E não é. Aqui é hipotenusa aqui, tá? Que a base, a altura seria aqui, ó. A altura é aqui. Seria do triângulo aqui. Então, quando você tem um problema como esse, o que você vai pensar? Se eu tenho um triângulo retângulo, então eu vou ter que pensar aqui em encontrar essa altura aqui primeiro para substituir. E como eu faço isso? Então as bancas gostam muito disso, elas não gostam de meter a questão, colocar a questão diretamente. Então aqui você vai precisar usar agora, claro que eu vou tratar uma aula específica sobre isso, mas nesse caso você precisaria usar, no caso, a fórmula de o teorema de Pitágoras, no caso, onde a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é o quadrado da hipotenusa, é igual ao quadrado dos catetos, ó, que são os outros lados. Aí aqui, a partir dessa fórmula, que nós vamos encontrar o que? A altura, para substituir na fórmula da área do triângulo. Então vamos lá. Então aqui 10 ao quadrado dá 100, 8 ao quadrado dá 64 mais h ao quadrado. Aqui nós podemos fazer assim, pessoal. H ao quadrado igual 100 menos 64, okay? Passando negativo. Então vai ficar assim, h ao quadrado igual. Então, 100 menos 64 vai dar o que, pessoal? 36. Então podemos fazer assim, ó, raiz quadrada em ambos os membros. Corta aqui, então a altura vai ser igual. Raiz quadrada de 36 dá 6 centímetros, ok? Viu? Então a banca pede tudo isso. Aí nesse momento agora você estará preparado para quê? Para substituir aqui, ó, porque você achou agora a altura. Então aí você vem aqui, olha só, e a área vai ser igual base, agora sim, que é 8 vezes a altura, que é 6, que acabamos de achar aqui, sobre 2, tá? Então a área vai ser igual 8, no caso 8 vezes 6 vai dar 42, né? Ou não, 48, desculpa. Então 8 vezes 6 dá 48. Dividido para 2, que é igual a 24 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, tá? Dessa aula teórica e prática. E dê o like, tá? Se vocês puderem, dê o like, compartilhe com seus amigos esse vídeo e se inscreva no canal. E até as próximas aulas aí.